Olá! Lei da ficha limpa retira 173 candidatos das eleições de outubro. Ministério Público abre inquérito para investigar Geraldo Alckmin. E o mercado financeiro aumenta a estimativa de inflação para 4,28% este ano. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Eu sou o Victor Leonardo e estou de volta aqui com o Fato Brasil, trazendo sempre as principais notícias do dia para você que está aqui ligado na WTV diariamente. Lembrando que o nosso programa vai lá sempre às 22 horas. Hoje, excepcionalmente, a gente entrou meia hora mais tarde, porque a gente preferiu fazer o programa um pouquinho mais tarde também para testar algumas coisas e a gente teve alguns ajustes para fazer aqui ainda. Lembrando que nós estamos mudando muita coisa aqui na WTV Brasil, né? Então, fica acompanhando a gente aí que você vai ver grandes novidades chegando no ar aí. Gostaria já de antemão já mandar um abraço pro pessoal que está me assistindo aqui, o Gabriel Freitas, meu irmãozão, assim, um abração para ele, Gabriel. Pra minha mãe que tá me assistindo também, beijão, mãe. Beijão pro Gabriel também. E beijão pro Anderson Cândido que falou que eu roubei o coração. Beijão e abração pra todo mundo, é isso aí. Andréa Castro também que tá me assistindo, muito obrigado pela audiência, Andréa. Andréa Castro, toda a família aí me assistindo. Quem é que tá assistindo com você hoje aí, Andréa? Fala aí pra mim. E hoje eu prometi um programa um pouco polêmico, então fique acompanhando até o final. Lá no final vocês vão entender o porquê, né? Então vamos então às nossas notícias de hoje. Lembrando que você pode acessar a nossa fanpage, tá aí na tela, ó, facebook.com/WTV Brasil. Lá você pode deixar seus comentários que aparecem aqui na tela do meu celular, ao vivo, para que a gente possa conversar, para que a gente possa discutir algumas coisas aqui, discutir de uma maneira bacana, obviamente. Lembrando que você também, se tiver algum problema com o Facebook, você sempre tem a opção de assistir no nosso site, que está na tela aí, aqui ó, amarelinho aqui ó, no cantinho ó, wtvbrasil.com.br, é o nosso site. Lá também você pode ler os nossos artigos, ver as galerias de fotos dos eventos que a gente vai, né, artigos diversos sobre os eventos e sobre vários assuntos, e também os nossos programas antigos que ficam armazenados no nosso Play, no nosso WTV Play, que é uma seção no nosso site especializada para todos os nossos vídeos que ficam armazenados. Ou então no nosso youtube.com/WTV Brasil. Acesse nossas redes sociais, o Instagram também, é sensacional. Você sempre pode estar se conectando com a gente e mandando a sua mensagem pra gente poder conversar e você ficar sempre bem informado. Né? Então acesse aí facebook.com/WTV Brasil e envie o seu comentário. Minha mãe falando, meu lindo, linda é você, mãe. Beijo. E bom serviço aí. Minha mãe não trabalha agora. E meu celular eu não tirei o som aqui, mas faz parte. Então vamos então às nossas notícias de hoje, né? O Gabriel vem falando aqui que o áudio está um pouco estourado. É verdade, pessoal? O áudio está um pouco estourado? Então Então o meu microfone que é muito bom. Eu vou abaixar um pouquinho então, ó. Abaixei um pouquinho, e agora? É eu que falo muito alto, também tem essa. É isso aí, gente. A gente vai sempre fazendo aqui as adequações. Bom, gente, então indo para as notícias de hoje, o nosso destaque hoje, vamos começar com a Lei da Ficha Limpa. Pois é, Lei da Ficha Limpa, tão dita aí nos anos em que ela foi aprovada, né? A Lei da Ficha Limpa, ela retirou 173 candidatos das eleições de outubro. Gabriel, responde aí se agora o áudio melhorou um pouquinho, por favor. Eu quero sempre saber aqui para ver se está tudo ok, né? Vamos lá. Então, dos 29.101 candidatos que pediram o registro, a Justiça Eleitoral rejeitou 1.888, o que representa 6,5% do total. Segundo dados disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral, 173 candidatos foram julgados inaptos por causa da Lei da Ficha Limpa. Entre eles, que é o caso mais famoso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputaria o Palácio do Planalto pelo PT, que foi substituído pelo Fernando Haddad com o vice, a Manuela Dávila, né?
A falta de requisitos para registro, como a não comprovação de pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral e filiação partidária, foi o principal motivo para indeferimento das candidaturas. 75,46% do total de pedidos, 13 candidatos foram considerados inaptos a disputar as eleições por abuso de poder e outros 5 por gastos ilícitos de recursos. A Justiça Eleitoral confirmou, então, 27.213 candidaturas, um crescimento de 4% em relação a 2014, quando 26.162 disputaram as eleições gerais. Presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital, até agora 682 candidatos renunciaram e 3 morreram. Oh, Deus! Tenso, né? E nem vem falar de morte perto de mim, viu? Porque depois, e hoje inclusive, eu mando um abraço para a família do meu querido amigo Baltazar, que deve também estar me acompanhando aí, que faleceu, nosso querido amigo aqui, e que a gente ainda não terminou as nossas homenagens. Em breve você vai ver aí um cinegrito bacana que a gente quer fazer em memória ao nosso querido amigo, companheiro, diretor de cinema aqui da WTV Brasil, que faleceu no último dia 9 de setembro. Né? Meus pêsames para a família mais uma vez, e a gente ficou muito, muito triste aqui. Né? Falou de morte, eu lembrei dele, porque é um amigo querido que está fazendo muita falta aqui na WTV. Balta, onde você estiver, qual é a sua ideia para o CG? Fica aí. Fica a minha homenagem rápida. Enfim, o PSL foi o partido que lançou o maior número de candidatos país afora. Foram 1.543, 5,3% total, além do presidenciável Jair Bolsonaro. 952 concorre a deputado estadual, 488 a deputado federal, 24 a distrital, que é lá no Distrito Federal, 22 a senador, 14 a governador, e 11 a vice-governador e 41 a suplente de senador. Na sequência vem o PSOL com 1.347 concorrentes e o PT com 1.309 candidatos. Além do presidenciável Guilherme Boulos, o PSOL lançou candidatos a governador em 25 estados. O PT tem candidato a presidente, que é o Fernando Haddad, como eu já tinha falado, e disputa 16 governos estaduais. Né? Então esses são os números da ficha limpa, que retirou 173 candidatos que não estavam aptos a se eleger de acordo com a questão. A lei da ficha limpa, ela foi um avanço muito, muito significativo na nossa democracia, né? É algo que realmente foi muito importante. Então, só que eu ainda acho que a lei da ficha limpa tem algumas brechas. E daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Antes de voltar a falar de eleição, eu quero falar as notícias, as notícias gerais, né, do nosso Brasil. Os índios resolveram combater o desmatamento, sim, os índios, e apreendem equipamentos no Pará, pois as lideranças indígenas da etnia Tembé, decidiram combater o desmatamento por conta própria. Um grupo de 600 indígenas, autodenominados fiscais, passaram a fazer nos últimos dias apreensões de caminhões, tratores e ferramentas de madeireiros que atuam ilegalmente na reserva indígena Alto Rio Guamá, em Paragominas, sudeste do Pará. No domingo, os fiscais indígenas apreenderam 5 máquinas e fizeram detenção de 2 pessoas. De acordo com o Entembé, os madeireiros foram liberados, mas as comunidades temem um ataque para recuperação do maquinário. Tem gente aí falando que isso é um absurdo. A comunidade indígena apreender o maquinário das pessoas que estão ali apenas desmatando, ilegalmente, dentro da reserva indígena. E há quem defenda que não deve existir reserva indígena, né? Como se a terra fosse só nossa e a gente nunca tivesse invadido a terra na nossa colonização e tirado dos índios o que é de direito deles. Além dessa questão histórica, eu vejo que há um problema muito sério no que se diz a questão da questão legal. O governo não se mexe para acabar com o corte legal das árvores. O Pará ali faz parte da Amazônia, que é meio que o pulmão do mundo, junto lá com a Rússia, né? E isso tudo está sendo cortado de maneira ilegal. E o governo não se mexe, não faz nada. E parece que desde que entrou o nosso governo Temer, aí que o governo fez isso, Serão interesses escusos? Fica a dica. A gente continuará acompanhando essa situação, mas chega um momento que as pessoas começam a querer fazer as coisas. E os índios, eles estão chegando num ponto de ruptura muito, muito complicado. Ainda mais porque, dependendo de quem ganha a eleição, eles estão ameaçados.
O problema é que não são só índios que estão ameaçados e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. E o Ministério Público abriu um inquérito para investigar Geraldo Alckmin de novo. O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu uma investigação contra o candidato à presidência da República pelo PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin. O inquérito foi instaurado após a reportagem publicada em 16 de setembro no jornal Folha de São Paulo, que apontou irregularidades em 2 decretos que levaram a desapropriações de terrenos de familiares de Alckmin. A apuração do Ministério Público envolve eventual irregularidade nos decretos editados em 2013 e em 2014 por Alckmin. Então, o governador de São Paulo, que dispõe sobre as desapropriações de terrenos pertencentes ao seu sobrinho, Otton César Ribeiro, e a esposa dele, a Juliana Fachada. Gente, o nome dela é... Não. Falei, você também não acha engraçado? Comenta aqui no Facebook, vai, eu vou botar o Facebook na tela aí. Tá aí o Facebook na tela, ó. O nome da esposa do Otton é Juliana Fachada César Ribeiro. Tá certo isso, produção? Não é possível. Não, é só o nome dela. Eu juro que é só o nome dela. O Ministério Público acrescenta que, segundo a matéria jornalística, as desapropriações teriam rendido a Otton e a Juliana Fachada ao menos 3,8 milhões de reais. É rir pra não chorar. É trágico, pra não dizer cômico, entendeu? Então se iniciou essa investigação contra Geraldo Alckmin. Aí você fala assim, é um milagre, Geraldo Alckmin sendo investigado. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Isso não vai dar em nada. Nunca dá em nada. Aqui em São Paulo nunca dá nada em investigação assim. Não vai dar nada. E não é só o Alckmin, não. Sabe, qualquer um. Essa aqui é a verdade. Mas é engraçado, ela será uma fachada, né? Vamos lá, eu acho que tá errado, não é possível. A gente vai pesquisar e a gente corrige, se não hoje, na próxima edição. Se for realmente, se estiver errado. E a Procuradoria cobra informações de Roraima sobre a repatriação dos venezuelanos. Ó, isso aqui é uma coisa muito importante da gente conversar. Eu tô falando sobre essa questão dos venezuelanos há muito tempo. E muitas pessoas que parece que não acreditam mais em a gente receber bem os nossos irmãos aqui no mesmo continente, né? Irmãos humanos, né? De certa maneira, querem que eles voltem para a Venezuela e dane-se, né? E ninguém põe a mão na Venezuela. Eu acho engraçado que no Brasil a gente não tem lado para isso, entendeu? A gente tem um lado que critica basicamente a Venezuela e tem um outro lado que defende a Venezuela. E enquanto isso os venezuelanos estão morrendo num regime, né? Porque é um regime que acontece na Venezuela, me desculpem, mas é isso, é um regime. E eu não concordo com o regime, né? Com o regime militar, com o regime totalitário, eu não concordo, né? Então, e vocês me desculpem pelos toques do celular, caso aqui, porque eu esqueci de colocar o meu celular no silencioso. Enfim. E então a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou ao governo de Roraima um ofício que solicita informações sobre o acordo que teria sido feito com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para repatriar venezuelanos. Gente, os caras estão saindo correndo do país. Mesmo o governo venezuelano pagando a repatriação, tipo trazendo um ônibus, né, que estava escrito isso na matéria, vocês realmente acreditam que isso é a solução? As pessoas saíram correndo de lá e vocês acham que enfiar elas à força dentro da Venezuela é pior do que fechar a fronteira? Que também já é algo que não me desce a garganta? Por que de vez de dar uma... Não que não tenha que ter repatriação para quem quer voltar. Mas você acredita mesmo que a pessoa abandonou a vida, a casa, atravessou a fronteira do Brasil para tentar uma vida um pouco melhor, passando um inferno nas estradas brasileiras e sendo maltratada por pessoas que se julgam donas do Brasil, né? Porque o Brasil é dos brasileiros, quem diria, aquele monte de esterco saindo de afirmações xenofóbicas, misóginas e etc, etc. E aí, você acha que o cara vai querer voltar para a Venezuela? Para voltar, é como se o cachorro voltasse a comer o próprio vômito? Você acha que isso dá certo? Então tá certo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de cobrar cobrar explicações e como vai funcionar esse negócio com esse presidente que se transformou basicamente num ditador e que acabou com a Venezuela. Claro, existem outras interferências internacionais,
Mas vamos dizer a verdade, as pessoas estão fugindo de lá, gente. Então a coisa não tá boa. Essa que é a verdade. E aí, gente, cadê os comentários aqui? E aí, ó, o Anderson falou que eu roubei o coração, e cadê os comentários? Regilano Oliveira também, um abraço, Regilano. Obrigado pela audiência. E a Andréa Castro, cadê você, Andréa? Cadê você? Tô sentindo sua falta. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso programa. E você tá gostando do nosso programa? Manda sua opinião também pra gente, viu? E ó, ex-governador do Distrito Federal, lembra do Arruda? Arruda, o filho da... que era o nome de um vídeo que a gente exibia no Sem Limites, em 2011, inclusive, quando teve toda a explosão do caso dele, é condenado a mais 7 anos de prisão. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi condenado a 7 anos e 6 meses e 29 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de multa por decisão da 7ª Vara Criminal de Brasília. Ele foi condenado pelos crimes de falsidade ideológica e corrupção de testemunha pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios, o MPDFT. Também foram condenados Geraldo Neves Filho, Antônio Bento da Silva e Rodrigo Diniz Arantes, o primeiro por corrupção de testemunha e os outros pelos mesmo crime de falsidade ideológica, Essa é a segunda condenação do Arruda em ações criminais decorrentes da Operação Caixa de Pandora. Ele já tinha sido condenado a 3 anos, 10 meses e 20 dias pela prática do crime de falsidade ideológica. O ex-governador responde a outras 11 ações criminais que tramitam perante a 7ª Vara Criminal de Brasília em razão do esquema criminoso em questão, também em decorrência da Operação Caixa de Pandora. José Roberto Arruda foi condenado em 2 ações pela prática dos atos de improbidade administrativa. Uma delas já foi confirmada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E o que tornou o ex-governador inelegível nos termos da lei da ficha limpa, Bom, Arruda, como sempre, Agora, a questão é, ficará preso? Quanto tempo ele realmente vai cumprir dessa decisão? Será que não vão mandar soltar? Fica essa questão no ar, E atenção você, estudante que está procurando ainda um meio de fazer a faculdade. O FIES, abre inscrições para as vagas remanescentes. Eu estava falando que isso ia acontecer, então estão abertas a partir de hoje, dia 24 de setembro, que quem está vendo ao vivo, ou na reprise é 25, as inscrições para as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo regular do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, referentes ao segundo semestre de 2018. Para concorrer, os interessados devem fazer um cadastro no site do programa, que é o fies.mec.gov.br. Você entra lá e, para disputar as vagas remanescentes, os candidatos que tenham participado de alguma edição do Enem, no Exame Nacional de Ensino Médio, desde 2010 e tenham obtido nota mínima de 458 pontos nas provas e acima de 0 da redação. Além disso, é necessário comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos, Então, os prazos para as inscrições, as datas para as inscrições, tanto no início quanto finais, variam de acordo com o perfil do estudante e a prioridade dos estudantes que participaram do processo seletivo regular do FIES no segundo semestre de 2018 e se inscreveram em cursos nos quais não houve formação de turma no período inicial. Para esse, o prazo de inscrição termina nesta quinta-feira, 27. Então, corre aí você que ainda pode ter essa oportunidade, que pode ser uma porta de entrada para os estudos, E o mercado financeiro aumenta a estimativa da inflação para 4,28%. Esse ano é a estimativa que as financeiras para a inflação desse ano, que subiu pela segunda vez seguida. De acordo com a pesquisa do Banco Central, gente, divulgada às segundas-feiras, o Índice Nacional dos Preços do Consumidor Amplo, o IPCA, deve ficar em 4,28%. Na semana passada, a projeção estava em 4,09%. Isso é uma média, Lembrando que assim, é engraçado porque 4%, 4,28%. Beleza. Na prática, isso que corresponde a muito mais em preços específicos. Isso é uma média de tudo. Mas a gente tem, às vezes, produtos que possam subir até 50% de inflação. Você vê no mercado, sempre está tudo muito caro. Você agora, até as marcas, que são aquelas marcas que geralmente são mais baratas, estão caras. O que a gente tem visto na prática é que o nosso dinheiro não está valendo nada. Essa é que é a verdade. E atenção, celulares irregulares serão notificados a partir desse domingo, ou seja, desde domingo passado, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, iniciou a notificação dos portadores de aparelhos de telefone celular irregulares em 10 estados.
São considerados irregulares os aparelhos adulterados, roubados, extraviados e não certificados pela Anatel. Segundo a agência, a medida atinge usuários celulares dos estados das regiões Centro-Oeste, Sul, Norte e Sudeste. Nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, quem estiver utilizando aparelhos irregulares vai começar a receber a partir de hoje mensagens alertando sobre o problema. Nesses estados, a medida vale para aparelhos irregulares habilitados a partir de 23 de setembro. Então vai ter essa mensagem. A ideia é bloquear os celulares que são ilegais, que foram roubados ou não têm certificação. Porém, aqui no Brasil, nós somos especialistas em burlar essas coisas. Não só no Brasil, mas o Brasil acaba indo na vanguarda, porque nós somos um país que nós somos especialistas em dar o jeitinho. Então, de verdade, pessoalmente, eu acredito que não vai dar nada isso aí, tá? E celulares continuarão sendo roubados e as pessoas vão continuar comprando celular roubado. Essa que é a verdade. Vamos voltar para a política, tá? O TSE permite que deputado condenado retome campanha. Pois é, após ter eu estava falando sobre isso no começo do programa, após ter o seu registro de candidatura negado pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, o deputado federal Celso Jacob, que tenta a reeleição ao mesmo cargo este ano, já retomou as atividades da campanha. A autorização foi dada ontem, em caráter liminar, pelo ministro Og Fernandes, do Tribunal Superior Eleitoral. Jacob tinha sido condenado pela primeira turma do Supremo a 7 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por falsificação de documentos, de licitação fora das hipóteses previstas na lei e tal, ok? Em sua decisão, o ministro destaca que o candidato cujo registro está sob júdice poderá efetuar todos os atos legislativos da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter o seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sobre essa condição. Tá vendo? A gente tem uma lei, mas as brechas dessa lei tornam a lei ridícula. E o pior, uns conseguem, outros não, e sempre com um caráter, sempre existe uma brecha para o positivo e o negativo. Ouso dizer que a gente precisa de leis específicas. E esse negócio de interpretação, isso mata. E justamente essa cultura da gente poder dar um jeitinho de burlar a lei é o que garante que a corrupção endêmica no nosso povo e no nosso país continue. Minha opinião. Fico triste. Né? Não vou dizer que não foi legal em termos de lei, né? Não posso dizer isso. Mas como cidadão fico um pouco revoltado em saber que uma pessoa que tem aí certas coisas, continua concorrendo normalmente, né? E falando do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizará um aplicativo que vai mostrar a apuração em tempo real, né? Então, o aplicativo da Justiça Eleitoral, que é campeão de downloads das eleições de 2014, já tem a sua versão para 2018 e a expectativa é que realmente seja um recorde de acesso. Este ano o aplicativo foi rebatizado para Resultados 2018. A ferramenta é gratuita e a expectativa é que esteja disponível até o final de setembro para tablets e smartphones e que operam com sistemas Android e iOS. Há 4 anos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a plataforma foi disponibilizada apenas para aparelhos com sistema Android e foi chamada de Apuração 2014. O aplicativo foi baixado em 2,7 milhões de dispositivos. E nós, aqui da WTV Brasil, vamos fazer um especial para a apuração das eleições. Então, no dia da eleição, fique acompanhando a gente que nós vamos ter uma programação especial sobre as eleições 2018 aqui na WTV. Fique com a gente. E lembra que eu falo que eu não concordo com pesquisa? Porque eu acredito que pesquisa manipula as pessoas a votarem, tá? Porém, eu vou dizer aqui a última pesquisa Ibope diz que Bolsonaro tem 28%, Haddad 22%, o Ciro 11% e Alckmin 8% das intenções de voto. Marina Silva aparece com 5% das intenções de voto. O ex-ministro Ciro Gomes manteve o percentual da intenção de voto em 11%. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, oscilou positivamente 1 ponto percentual e marcou 8%. A ex-ministra Maria da Silva, da Rede, oscilou negativamente e foi mencionado em 5% dos eleitores consultados. João Amoedo, do Novo, tem 3% das intenções,
Álvaro Dias do Podemos e Henrique Meirelles marcaram 2%. Guilherme Boulos do PSOL foi citado por 1% dos entrevistados. O Cabo Daciolo, Patriota, Vera Lúcia do PSTU, João Goulart Filho do PPL e o Emael não pontuaram segundo o Ibope. A rejeição também consultou que não votariam de jeito nenhum. Jair Bolsonaro, de 42% da semana passada, pulou para 46% nessa pesquisa. Fernando Haddad oscilou em 1 ponto percentual, agora é de 30%. A rejeição da candidata Marina Silva é 25%. Rejeição de Geraldo Alckmin, 20%. Ciro Gomes, 18%. Henrique Meirelles, Cabo Daciolo, Emael e Guilherme Boulos têm cada um 11% de rejeição. O segundo turno teve e eu não vou comentar, porque eu quero comentar outra coisa aqui. Porque eu citei a pesquisa. Baseado nos valores dessa pesquisa e também na questão popular, algumas coisas eu achei muito importante eu falar. E agora, eu vou fazer os meus comentários finais nesses 5 minutos de programa que eu tenho agora. E eu gostaria de pedir a atenção do meu telespectador. Muito obrigado pela audiência. Um abraço para todo mundo. E dados os dados da pesquisa, da última pesquisa Ibope, né? E dizendo mais uma vez que eu sou contra pesquisa eleitoral, porque eu acredito que a divulgação, como ela é feita de uma maneira que meio que influencia as pessoas a votarem em quem está ganhando, ou não votar naquele porque ele está perdendo. Ninguém está ganhando e ninguém está perdendo, gente, porque ninguém começou a votar. Isso que a gente tem que botar dentro da cabeça. A pesquisa eleitoral, ela é uma pesquisa, ela é um faz de conta, ela pode não dar certo. O que vale é na urna, lá no dia. Então vamos começar com esse ponto. E baseado nisso, baseado em eleições, eu nunca fui aqui de me posicionar politicamente em quem eu votaria. Até porque a lei não me deixa, e eu acho antiético eu chegar aqui na frente das câmeras, como influenciador que sou, como jornalista e influenciador que acabo sendo, direto ou indiretamente, para quem me assiste, para quem e para as pessoas que me escutam e que me ouvem, me escutam e me ouvem, a mesma coisa, que me veem, eu gostaria de falar uma coisa muito importante sobre a ditadura. Sim, o meu comentário final hoje é sobre a ditadura militar no Brasil. E eu gostaria de trazer 10 pontos e agradecer ao portal UOL, que me deu muitas informações, e entre outros portais jornalísticos e livros históricos ao qual eu pude ter o prazer de estudar, para chegar nessas informações que eu vou passar aqui agora. Então vamos falar um pouco sobre as coisas que a ditadura não deixa saudade. Tudo que a ditadura fez pelo Brasil. Tudo que a ditadura fez pelo Brasil. Eu resumi em 10 pontos que eu gostaria de explaná-los rapidamente. Primeiro, na ditadura houve tortura e ausência de direitos humanos. Sim, pessoas que eram contra o regime que foi imposto, que não abria para diálogo, foram torturadas. A tortura por si só já é ausência de direitos humanos. Por quê? Porque a tortura por si só ela já é uma maldade, né? Para não falar a coisa mais forte. A ausência de direitos humanos é porque as pessoas sumiam. Justiça para quê? Se você falasse mal contra o regime, você morria, sumia, ninguém nunca mais te achava. Até hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, tem ossadas enterradas no cemitério de Perus, o famoso cemitério Dom Bosco, onde muitas vítimas anônimas da ditadura foram jogadas, enterradas, né? Suas ossadas. Na ditadura houve uma censura e um ataque à imprensa muito grande. Censura. Se eu estivesse na ditadura agora, só por falar o ponto 1, eles iam me tirar do ar, provavelmente ia chegar aqui. Aliás, eu já nem estaria aqui mais. Porque só de falar que eu seria polêmico, estaria um regulador do governo aqui do meu lado, e na primeira coisa que eu falasse, eles iam tirar do ar e iriam me levar preso, e pode ser que eu nunca mais aparecesse. Eu ia ser torturado, muito provavelmente morto, mas antes de ser morto, eu ia ser muito torturado, de diversas maneiras. Inclusive, um dos coronéis mais assustadores foi o tal do famoso Ustra, né? Que torturava mulheres, por exemplo, colocando ratos dentro de suas vaginas. Entre outras coisas. É duro, é feio, eu sei, dá gastura. Mais do que gastura, dá revolta, né? Enfim, havia censura e um ataque à imprensa, e é por isso que não existiam notícias dos crimes bárbaros que a própria ditadura fazia e da bandidagem como ela foi feita. Porque bandido, de certa maneira, né,
as coisas eram ilegais, né? Enfim, acabaram com o país, né? A Amazônia e os índios foram... Ali que começou, que acelerou o processo de desmatamento da Amazônia. Ficaram sob risco. Foi ali que os indígenas foram mortos aos milhares. E a Amazônia, com uma proposta da gente tomar conta do que era nosso, para que ninguém tomasse conta, a Amazônia ela foi começando a ser desmatada com mais velocidade. E foi ali que começou, por exemplo, com obras faraônicas imensas que até hoje não foram terminadas, inclusive. E que não serviram para absolutamente nada, como a Transamazônica, né? O projeto todo, e entre outras coisas que foram iniciadas ali. Também existia baixa representação política e sindical. Gente, em outubro de 1965, o ato institucional número 2, que não foi o 5 que fechou totalmente a ditadura, acabou com o multipartidarismo e autorizou a existência de apenas 2 partidos. O Arena, que era o partido dos governistas, dos militares, e o MDB, que era o da oposição. Todo mundo que era oposição foi exprimido dentro do MDB, né, que não é o MDB de hoje, esse MDB de hoje veio desse aí, mas era uma oposição que também era regulada. Os sindicatos eram cheios de agentes do governo. E existia a possibilidade de você entrar na justiça do trabalho, mas ninguém fazia isso com medo de ser morto. Ou seja, não havia representação política nenhuma. Você não podia se opor, literalmente. E o único partido de oposição, ele era tipo o Temer com a Dilma. Ele era um vice-presidente decorativo. No caso, o MDB, por muitos anos, foi um partido de oposição decorativo. Entendeu? A saúde pública, ela foi fragilizada, sim. Existia o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Também conhecido como INPS, né, pelos mais antigos. Era responsável pelo atendimento para a população, com seus hospitais. Mas ele era exclusivo só para quem tivesse carteira assinada. Quem era trabalhador informal, não conseguia emprego, e eles não eram atendidos. Ou seja, as pessoas morriam muito mais e a saúde ela foi muito fragilizada no país porque ela foi para poucos. Inclusive eu tenho familiares que trabalharam em hospitais privados que ganhavam dinheiro do governo para atender em nome do INPS. Minha avó e minha mãe, por exemplo, foram enfermeiras no antigo Hospital Brasil, em Guarulhos, que atendiam o INPS e me confessaram diversas irregularidades que esses hospitais faziam para conseguir dinheiro do governo, e o governo fazia vista grossa. A linha dura na educação tirou todas as ciências sociais que levavam os estudantes a ter um conceito mais crítico e faziam com que... e só ensinavam coisas sobre o regime brasileiro, como o autoritarismo, e isso tirou das massas estudantis. A ideia era tirar o senso crítico das massas estudantis e não deixá-los conhecer as outras ideologias que poderiam ou não ser aplicadas, né, ou seja, era uma linha dura mesmo, era muito fechado. O professor que falasse algo contra o que o governo quisesse na escola era preso e talvez morto e torturado. A corrupção e a falta de transparência foi às alturas, porque o governo começou a gastar o dinheiro público sem ter uma oposição e sem ter uma fiscalização. Então, não havia corrupção porque, na verdade, a imprensa não podia noticiar a corrupção. O que quebrou os nossos cofres, entre outras coisas que aconteceram. O Nordeste acabou se transformando no que já era, acabou agravando a situação de mais pobre, porque... devido à forte xenofobia que foi dada no governo militar, que já vem culturalmente também, entre outras questões, o Nordeste foi praticamente abandonado, o que trouxe as pessoas a fazerem as famosas migrações, como dos nordestinos, para São Paulo, por exemplo. Houve muita desigualdade. Sim, a gente avançou. O Brasil cresceu, o bolo cresceu, mas ele não foi dividido. Tudo que o Brasil cresceu em termos de obras estruturais e da economia ficou na mão dos 35% que eram mais ricos. Os mais pobres ficaram mais pobres. É igual aquela música que ainda acontece hoje. E o motivo, todo mundo já conhece. O de cima sobe e o de baixo desce. O governo militar, e a Judite está aqui, o governo militar, oi Judite, o governo militar, ele basicamente... ele era financiado pelos mais ricos, que estavam muito bem no governo militar. E por isso que até hoje eles falam bem do governo militar. E houve precarização do trabalho. Uma vez que ninguém podia se opor ao regime, os empresários que eram os mais ricos
deitaram e rolaram, e os trabalhadores foram tratados que nem escravos, basicamente, trabalhando muitas horas em situações insalubres e que muitas vezes não eram legal. Eu estourei um pouco tempo, mas eu acho importante ter falado um pouco isso sobre a ditadura. Por quê? Eu gostaria de deixar um aviso. Ao deixarem o poder, em 1984, os militares, a dívida representava 54% do PIB, porque ela subiu, segundo o Banco Central. Quase 4 vezes maior do que na época em que eles tomaram o poder em 1964. Quando o valor da dívida era 15,7% do PIB. Olha como a dívida cresceu. A inflação, por sua vez, chegou a 223% em 1985. 4 anos depois ainda, como herança maldita, que foi chamada herança maldita da ditadura, o país ainda não tinha conseguido se recuperar de toda a coisa ruim que a ditadura colocou na nossa economia, porque a ditadura acabou com o nosso país, acabou com a nossa economia, acabou com o nosso povo, acabou com toda a nossa... com todo o nosso país estava quebrado. E 4 anos após, em 1988, o índice ostentava um índice de inflação de olha só o número, 1.782%. No jargão econômico, costumava se dizer que os militares deixaram uma herança maldita. Por que eu estou falando? Por que eu expliquei tudo isso? Porque tem candidato, que eu não posso falar o nome porque a lei não me permite, e eu gostaria que defende algumas ideias. Entre elas, que ditadura não existiu e o que existiu foi bom para o país. E eu afirmo que o meu posicionamento e o posicionamento do nosso grupo jornalístico é que ditadura existiu sim e não melhorou o país em nada. Só enfiou a gente numa crise econômica que gerou uma inflação, uma herança que gerou uma inflação de 1.782% após a redemocratização. Que no final da ditadura era de 223% e a herança gerou esses 1.782%. O racismo, que é justamente o preconceito, achar que é diferente por uma questão de cor e tal, é uma coisa imbecil. É uma coisa que não há um porquê. Não existe diferenças a não ser visuais. Todos somos seres humanos e eu não concordo em racismo que também era muito colocado na ditadura e muito defendido. Como a xenofobia, por exemplo, nordestino e pessoas de outros países. Não posso dizer sim à xenofobia. Homofobia, a mesma coisa. Uma pessoa ter uma sexualidade diferente da sua não impede você de ter a sua. Se você não é homossexual, se você não quer ser homossexual, não se relacione com uma pessoa do mesmo sexo. Simples. Há candidatos que estão aí no discurso de ódio e proliferando o machismo, dizendo que mulher é fraqueza, que mulher não deveria ganhar o mesmo que homem. Defende uma liberação das armas num país onde a gente não tem uma educação. Num país onde as pessoas vão se armar e vão se matar por coisas fúteis. Porque isso já acontece, imagine com uma facilitação. E vejo muitos amigos que se denominam cristãos defendendo essas coisas que eu enumerei. Sendo que o cristianismo, em sua vertente bíblica, defende o amor, a paciência e a tolerância para com o próximo. Não entendo como cristãos possam defender essas bandeiras. Tem candidato que se apresenta como novo, mas defende essas políticas velhas da ditadura, e que elas já quebraram o país e não são, e não vão ser a salvação do país. Então, Brasil, você que me acompanha, tome cuidado. Você pode estar colocando o cargo máximo da República, o chefe do Estado brasileiro. Você pode estar colocando nesta cadeira um lunático. Então, cuidado. Pense bem. O voto é sagrado. Não o jogue no lixo. E não vote em alguém que defende ditadura, racismo, xenofobia, homofobia, discurso de ódio, machismo, entre outras discrepâncias éticas.
Se você concorda com alguma questão econômica, existem outros candidatos. Mas eu preciso, como jornalista e como ser humano, me posicionar contra qualquer pessoa que defenda essas bandeiras que não são políticas, são bandeiras éticas. Eu me posiciono aqui contra essas bandeiras. Se você não quer mais me assistir depois disso, é a sua escolha. Mas essa é a minha posição, é a posição da minha equipe contra ditadura, racismo, xenofobia, homofobia, discurso de ódio, machismo, liberação das armas e cristãos que levantam bandeiras não cristãs. Entre outros tipos de intolerância, seja ela religiosa, seja ela de raça, seja ela de sexualidade, seja ela de humanidade. E assim, alertando você para não deixar um lunático assumir a presidência, que eu encerro o Fato Brasil de hoje. Cuidado! Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Tchau.